Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E hoje eu tenho o privilégio de receber uma pessoa que eu convivo há mais de um ano e meio, uma pessoa que é muito querida, sensível, atenciosa, presente, uma pessoa que eu posso chamar, chamo de amigo, assim, Alexandre Assis. É uma pessoa muito dedicada pelas pessoas às quais ele se conecta, em agregar valor à vida, à carreira, uma pessoa que tem um carinho muito grande de todos nós do grupo Ecocem. O Alexandre, ele é CEO da Assis Auditoria e Consultoria. A base dele de graduação é Ciências Contábeis, ele tem inúmeras especializações. Seja bem-vindo, meu amigo, e explica o que você faz que é tão complexo, tão importante e que eu tenho certeza que as empresas cada vez mais, né, estão atentas desde a largada no planejamento estratégico até a sua venda, enfim. Você me explica aqui para a gente tudo que você faz, porque é muito complexo, esse homem é muito inteligente, gente. Bora lá, Assis! Primeiramente, ótimo dia a todos vocês. Gratidão, Fê, pela confiança. É um enorme prazer estar aqui contigo. Te admiro muito o seu trabalho, né? Sei o impacto que você tem na vida das pessoas, o tanto que isso é importante, né? Eu vivo isso diariamente e sei que pessoas igual você faz toda a diferença aí para aquelas pessoas que estão buscando um caminho empresarial, aquelas pessoas que estão querendo se desenvolver, aquelas pessoas que estão querendo empreender. Eu acho isso o máximo. Te agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui. Bom, vamos lá. Você vai ver que não é tão complexo, na verdade. É porque é o seguinte, o que a Assis faz, na verdade? A Assis desenvolve muito dentro das empresas compliance e governança. O que esses nomes lindos, né, e complexos? Na verdade, compliance, se eu puder resumir aqui, é o seguinte: quem executa não valida, né? Então, o que a Assis faz? Nos projetos, a gente percebeu, nós estamos fazendo esse ano 20 anos, é nosso aniversário de 20 anos esse ano. Então, a gente percebeu lá na raiz, que a Assis foi um projeto que eu fiz, depois eu posso explicar. A gente percebeu que a dor do empresário era a dor do crescimento, né? E o que vem conjuntamente com esse crescimento? O empresário geralmente fica muito travado, porque ele é muito bom naquilo que ele faz, na atividade fim, por exemplo, se ele é prestador de serviço, se ele é comércio, se ele é indústria. E quando a empresa começa a crescer, ou quando os negócios começam a expandir, aí vem contabilidade, fiscal, jurídico, marketing, preço, mercado, né? Um monte de complexo, que às vezes ele não é preparado para aquilo e não tem mal nenhum ser, né? Eu brinco que o latino quer ser diretor comercial, financeiro, de marketing, isso não existe, né? Eu acho que a pessoa tem que ser boa naquilo que ela se propôs e buscar pessoas que gerem esse valor para ela. Então, a Assis entra nesse momento. Então, por exemplo, se alguém faz a contabilidade, a Assis vai validar se essa contabilidade que está sendo entregue está conforme os números estão reais, se aquilo de fato vai gerar valor para o empresário, planejamento tributário, de que forma, entendeu? A Assis vai entrar com a inteligência sobre isso. O mesmo na área fiscal, o mesmo na área financeira, o mesmo na área comercial, o mesmo na área estratégica. Então, o compliance, na verdade, ele é alguém que tem profundidade tecnicamente em algum processo de dentro da empresa, que vai acompanhar aquele processo, lembrando que não é caça às bruxas, não é para apontar culpado ou achar erro, muito pelo contrário, é para construir pilares que a empresa possa crescendo, sem sofrer muito de não ter uma informação condizente para a tomada de decisão que ela precisa. E governança, na verdade, entra muito você trabalhar o próprio empresário, conscientizar ele do próprio papel dele. Aí ele muda um pouquinho o boné de dono para investidor, né? Eu brinco que o dono, ele quer sempre ter razão, falar assim, faz desse jeito, eu faço isso há 20 anos e tal. O investidor, ele quer ver projeto, se o projeto dá resultado, né? Então, essa é bem a análise. Então, a governança vai estar bem voltada. Por exemplo, quem tem sócios, criar um acordo de cotista ou de acionista, o que é isso? É chegar a um acordo entre os sócios. Se morrer, filho pode entrar para a sociedade, né? Como é que fica a situação da empresa lá no futuro, se tiver uma dependência muito grande do sócio? Essas questões mais estratégicas que a gente coloca num papel, formata e revisa a cada 2 anos,
ou caso aconteça alguma coisa mais relevante. Então, governança está bem voltado a isso e depois planejamento estratégico para moldar e medir esse crescimento. Uau! Eu vou fazer várias perguntas aí, porque eu acredito que não é só para empresas grandes isso. É para aquelas, como você falou, é para aquelas que estão dando o seu próximo passo. Dar o passo certo faz toda a diferença, né? Abrir a mente para aquilo que você pode investir e que vai te reduzir uma dor lá na frente ou vai te agregar muito mais valor ao negócio. Então, nós já vamos aí, eu vou fazer algumas perguntas para contribuir com o negócio, com a carreira das pessoas que estão aqui nos ouvindo. Mas, Assis, conta um pouquinho para a gente da tua história, né? Quando eu olho para você, eu vejo uma pessoa determinada, eu vejo uma pessoa com muita força de vontade, vitoriosa. Eu vejo o teu talento, eu vejo o reconhecimento de inúmeras empresas que já foram impactadas por você, grandes empresas no nosso país, mas eu vejo por trás de tudo isso um ser humano forte, um ser humano que usou uma das coisas que, para mim, tem poder sobre qualquer resultado, que é a sua mente, que é a sua atitude a favor da sua vida, né? Eu sinto isso muito em você. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, se você tem uma história, né, de superação muito bacana, que você revelasse aqui um pouquinho do que você aprendeu com a tua trajetória e com os teus desafios pessoais, né? Porque eu digo que às vezes a gente reclama, a gente, né, quando a gente pode se inspirar com a transformação e com a superação das pessoas que estão perto da gente. Então, se tu puder contar um pouquinho aqui a tua história para quem está conectado comigo, te agradeço. Quando falam de história, né, é bom eu vou pontuar um pouquinho entre a física e a jurídica, porque elas se misturam muito, para que o seu público possa entender, né, tudo isso. Eu não me acho diferente da maioria dos brasileiros, né, que acordam aí na madrugada, fazem o seu melhor, luta todos os dias. Eu sou de família muito humilde, meus pais vieram da roça, né, os dois, a origem deles é na roça. Minha mãe, de uma família de ela mais 13 irmãos, meu pai ele mais 9. Meu pai veio para a cidade muito cedo, trabalhou em comércio como auxiliar, até que foi parar na indústria. Com muito esforço, muito trabalho, meu pai sempre foi um homem muito honrado e muito trabalhador. Ele acabou se desenvolvendo dentro da indústria, mesmo não tendo conhecimento que ele foi ter ao longo lá da carreira dele, onde ele fez supletivos para se qualificar, porque eles tinham quarta série de grupo, né? Minha mãe, uma mulher do lar, honrosa, que sempre trouxe muita dignidade, sempre tudo que ela fez muito bem feito, com muito amor e carinho. Eu só estudei escola pública, né? Minha família não tinha condição de pagar escolas particulares, então eu estudava escola pública, e na escola pública você acaba se desenvolvendo muito, né? Porque você tem alguns desafios inerentes a essa escola, né? E eu sempre, desde pequeno, sempre gostei de ser muito obstinado. Então, eu estudava, eu gostava de me conectar, você tinha um relacionamento muito forte com vários formatos, né? Acadêmicos ali dentro você tinha aqueles professores que, de fato, queriam dar muito, você tinha aqueles professores que eram meio, por ser funcionário público, não se esforçavam tanto. Então, eu já percebia isso já desde a infância, né? E aí eu procurava ser melhor naquilo que eu tinha uma lacuna. Minha mãe me ajudou muito nessa época, minha mãe estudava comigo, então, veio da roça, me ajudava a estudar, né? Com 11 anos eu comecei a trabalhar, e como naquela época, né, eu tenho 49 anos hoje, naquela época era comum se trabalhar com essa idade, então eu trabalhei auxiliar, fazendo café, limpando o banheiro, office boy, depois eu fiz uma carreira que eu passei praticamente como auxiliar em todos os departamentos de uma empresa, em todos os setores, o que me contribuiu muito, por isso que hoje eu falo muito com as pessoas, não tentem pular etapas, né? Porque quando eu fui balconista, eu fui caixa, né? Office boy, tudo isso me deu uma visão de processos de negócio muito grande. Depois,
auxiliar de estoque, auxiliar comercial, auxiliar financeiro, auxiliar administrativo, depois analista, depois gerente, e assim eu fui crescendo. Com 12 para 13 anos, eu comecei a perder muita condição física. A minha infância foi uma infância extremamente feliz, vi com meus avós, com meus tios, primos, fui muito feliz na infância. Então, eu brincava muito. Eu percebi que eu não era competitivo, mas é porque eu achava que eu era ruim mesmo, entendeu? Não, então, mas com 12 anos, por exemplo, eu parei de não conseguia mais andar de bicicleta, não conseguia mais jogar futebol, não conseguia mais correr igual eu corria, de uma hora para outra. Onde a minha família fomos buscar, né, uma explicação para isso, ouvimos de um a tudo, não tínhamos recurso financeiro para buscar médicos, ou ir para São Paulo, por exemplo, que era um polo de medicina à época, né, até que um dia eu vou resolver o assunto, eu fiz um exame, fui ao médico, ele falou, cara, você está com 12 para 13 anos, com 15 anos você vai parar de andar, com 17 anos você vai morrer. Você tem distrofia de Duchenne, é uma doença que não tem tratamento, não tem cura. Foi muito assim, nessas fases mesmo, impactou muito minha família, né? Meus pais sentiram muito isso. E eu, na minha pequenez ali, como eu já trabalhava, estudava, eu fui percebendo que quanto menos eu valorizava aquilo, me vitimizava, menos minha família sentia. E a forma de eu contribuir com meus pais para não ver eles sofrer tanto era tentar levar uma vida normal, né, dentro daquele período que eu estava perdendo condição física. E aí foi uma das primeiras grandes adaptações da minha vida. Então, por exemplo, eu era office boy de andar de ônibus. Naquela época não existia motoboy mesmo, eu era menor. Então, eu chegava no ponto de ônibus, olhava quem tinha carinha mais boa, quem era mais forte, para me ajudar a subir no ônibus. Eu cumpria todas as minhas tarefas do dia, geralmente até com antecedência. E foi onde eu também aprendi a conectar muito com pessoas, porque naquela época você tinha que ir em banco, não existia nada virtual, não existia celular, não existia internet, não existia nada disso, né? Então era tudo muito manual, muito analógico, e aí eu aprendi muito a lidar com pessoas, né? Você tinha que pegar muitas filas, você tinha muitos documentos, você tinha toda uma parte burocrática, um formato, eu tentava sempre ali, enquanto eu estava na fila, arrumar os documentos para entregar o mais fácil possível para o atendente, para que ele e aí essas pessoas iam se conectando, percebiam que eu tinha um diferencial nos demais, percebiam que eu ajudava eles de certa forma, e assim eu fui percebendo isso ao longo da minha carreira. Bom, como você pode perceber um pouquinho, eu passei 17 anos, um pouco, né? E aí, com 17 anos, através da rede Sara Kubitschek, é que realmente eu fui descobrir minha síndrome, que chama AMI, atrofia muscular espinhal, tipo 3, que é o quê? É uma doença degenerativa, muito comum é a ELA, né, que você vê muitos filmes e tal. A AMI é muito parecida, a AMI tipo 1 é a doença que mais mata criança no mundo hoje, né, tipo uma criança já vai nascer com uma qualidade de vida muito difícil, praticamente não consegue respirar, já tem que entrar com respirador e tudo. A tipo 2, essa criança nunca vai andar. A tipo 2, ela na infância já vai perdendo muita qualidade de vida, geralmente chega a óbito na adolescência, e tem a tipo 3, que vai até a fase adulta, né? Só que, assim, mesmo, né, quando eu descobri que era a AME, que seria uma doença degenerativa, que não tinha, à época, tratamento nem cura, eu resolvi viver, né? Porque eu também acabei de sair de um baque, né? Sem saber que vai morrer com 17, poder ter uma sobrevida, aquilo me deixou muito feliz. Nessa época eu já tinha um cargo importante, trabalhava num grupo familiar, e tinha várias atividades dentro desse grupo, agronegócio, logística, construção civil. Eu fui desenvolvendo minha carreira ali dentro, e me tornei CEO com 20 e poucos anos, né? Onde eu fui fazer faculdade. A PUC foi a primeira escola particular, né, que eu paguei, eu que tinha que conseguir pagar a mensalidade e tal, e ao me desenvolver. Então, na verdade, a minha base, eu fiz técnico em contabilidade e ciências contábeis como graduação, mas eu nunca atuei como contador operacional, vamos dizer assim. Eu sempre fui mais cargo de gestão, e a contabilidade me ajudava muito a analisar balanços, entender de negócio, de indicadores e tal. Foi muito nesse sentido. Quando eu estava formando, eu viajava durante um bom tempo da minha vida, eu fiquei 12 anos sem tirar férias, eu viajava 10 mil quilômetros por mês, de 6 a 10 mil durante um bom tempo da minha carreira, todos os meses.
E rodando muito, meus professores, eu tirava nota boa, fazia boas apresentações de trabalho, mas faltava. Na época era tudo na caneta. Aí o coordenador do curso de Ciências Contábeis me chamou, falou, cara, pô, você é um aluno exemplar aqui, a gente gosta de você, você tem boas conexões, vamos fazer um projeto para te compensar essas horas, né, que você nem sempre pode estar na aula e tal. E desse projeto, como eu vivia no mundo empresarial, tinha a família que eu atuava, que era grande, né, então tinha outros membros que empreendiam, eu percebi essa dor, que o empresário precisava de apoio para poder crescer e se desenvolver, principalmente nas áreas que não era o business fim, o core ali, entendeu? E foi onde surgiu o Assis, foi um projeto de 99 até 2002, onde eu fundei a empresa como empreendedor e autônomo à época, junto com esse coordenador do curso de Ciências Contábeis, ele coordenava o curso de Ciências Contábeis e as pós de gestão, ele dava coordenação e aula em várias pós de gestão aí. Você colocou dois momentos importantes ali, né, que foi 2012 para 2013, quando você descobriu que você não ia mais andar e que talvez, e a notícia era com data prevista, né, forte isso, né, para morrer. E você colocou uma coisa aqui, eu abracei, você colocou foco, você abraçou, você colocou uma frase, né? Eu não me vi, quanto menos eu me vitimizava, menos meus pais sofriam. E você se agarrou nisso para que todos pudessem viver, né? É a superação do medo, da adversidade, né? E quando eu falo de mindset, quando eu falo de comportamento, quando eu falo que a atitude tem poder, num momento desses, para você morrer antes dos 17, pelo que a cabeça é capaz de fazer, é muito forte, sabe? Então, eu acho que, para quem está nos ouvindo, preste atenção nas tuas emoções, preste atenção em como você reage às circunstâncias, né? Como você se posiciona diante os fatos, né? Como você se posicionou diante da morte, né? Como eu me posiciono diante de um desafio que eu posso buscar ajuda, que eu posso desenvolver minhas habilidades, que eu posso pedir suporte, apoio, que eu posso estudar, que eu posso mudar um hábito, né? Qual é o teu desafio e o que você precisa desenvolver? Qual é o teu desafio, Assis? Porque com 17, em 2017, com 17 anos, você soube que sim, tinha uma doença, mas que você poderia lidar com essa doença, que você podia conviver com essa doença, mesmo ela te trazendo algumas limitações. Você sempre usou a cadeira, teve sempre esse apoio para poder ir e vir nesses 10.000 quilômetros, você sempre fez isso e se virou. Nunca foi trava. Não, eu falo assim, o meu maior desafio, na verdade, eu acho que é de todos nós, na minha visão, é vencer a nós mesmos todos os dias, né? Acho que o primeiro fronte limitante que existe é nós, né? Somos nós. A gente, no dia a dia, eu aprendi muito cedo que o mundo não ia parar em detrimento das minhas dores, né? Do que eu tinha sido diagnosticado, das minhas necessidades especiais. O mundo não ia parar, né? E entender, eu falo que o primeiro passo para você se desenvolver e resolver um problema é entender que tem ele, né? Você está consciente disso e apesar de, eu sempre uso essa frase, apesar de a gente fazer as coisas que tem que fazer. Eu nunca deixei a minha limitação prevalecer sobre as minhas obrigações, sobre os meus objetivos e sobre as minhas metas, né? Eu entendi que eu tinha que resolver isso. Só para deixar para o seu público bem claro, durante um tempo, assim, eu andava, né? Eu só não conseguia, por exemplo, correr, chegava a escada, eu tinha dificuldade, se houvesse degraus muito altos, até o ponto que eu fui ser cadeirante, que deve ter uns 5, 6 anos. Eu sou dependente de cadeira de rodas. Então, o que eu quero explicar assim, sempre teve um novo desafio, né? Você imagina, quando eu fui pai, por exemplo, que eu ainda andava, eu tenho um filho de 11 e um filho de 4. Meu filho de 11 me viu andar, brincar com ele, passear andando, zoológico, shopping, essas coisas, viu eu não conseguindo mais, viu eu indo para a cadeira de rodas. O meu filho de 4 anos já me viu só na cadeira de rodas, né? Então, assim,
é sempre novos desafios. Né, você me percebe lá no grupo, independente disso, eu tento fazer todas as conexões possíveis, tento estar perto, fico na rotina de saída com a turma, porque eu entendo que a alma da gente é muito maior do que qualquer situação, né? E essa fé, força e objetivo, ela faz parte, não que a gente não tenha nossas dores, nossos desafios, nossos medos, né? A questão é como enfrentar, ou deitar numa cama e falar, sou vítima e não vou levantar dali mais, né? Então, eu entendo muito que se cada um se propor e se desenvolver, porque são as duas coisas, né? Então, enquanto eu trabalhava, eu estudava, nunca deixei de estudar, sempre fui de fazer muitos cursos, mesmo rodando, né, 10 mil quilômetros por mês. Então, assim, não é fácil, né? Eu sempre fui de dormir pouco, né? Eu sempre me propus a dormir pouco, para que eu pudesse viver o máximo possível também, né? Porque eu também quero viver. Então, eu tinha meus amigos, eu tinha, né, meus relacionamentos, eu tinha família. Eu sempre tentei conviver dentro disso o melhor possível, sempre tentando fazer mais, né? Então, assim, fiz N especializações acadêmicas dentro e fora do Brasil, com todas as dificuldades, limitações e desafios que isso traz. Mas te confesso, que para mim tudo é uma aventura e sou muito feliz. Na verdade, Fê, eu lembro muito pouco das minhas limitações e sou muito grato pelas minhas conquistas. Que incrível! Você falou um tripé aqui que eu tenho certeza que ele foi fundamental para você enfrentar o medo. Eu acho que o medo ele se torna cada vez maior se a gente não enfrenta ele, né? Ele invade e ocupa cada vez mais espaço se você não aprende a lidar com ele. E ele pode ser o nosso maior aliado, né? Mas você falou fé, foco e objetivo. Fé, foco e objetivo, né? Essa força maior, que acho que ela nos direciona quando a gente acredita, né? O foco, saber de fato por quê, né? Eu vou fazer determinadas coisas e para quê. A meta nunca ultrapassando, né? A meta sempre à frente para poder te dar esse entusiasmo, né? Eu acho que isso é uma lição para quem nos escuta, né? Onde você está colocando foco, e tudo que você coloca foco, né, expande. Então, transforme a adversidade na grande oportunidade, né? Você que limita a tua vivência, as tuas experiências, você que bloqueia, né, o teu crescimento. Então, eu acho que isso, sobre a superação, sobre vencer a mente, sobre o desafio, como você falou, é enfrentar, né, lidar com si mesmo todos os dias, sim, é sobre você lidar com os teus pensamentos, com os teus sentimentos, com a tua jornada, né? Porque isso paralisa, né? Paralisa mais do que qualquer necessidade que você possa ter física, né? Eu acho que a paralisação emocional ela é muito pior do que qualquer outra, né, paralisia que a gente possa ter, né? E você revela isso aqui, né? Eu não deixo de fazer, eu não deixo de ir, não deixo de vir, né? E eu te acompanho, isso é incrível. Então, eu queria, a tua história, eu tenho certeza que está inspirando aí quem está nos ouvindo a olhar para os seus desafios, a sermos mais gratos com as coisas que temos, né? Eu acho que quando a gente cria essa consciência, né, quando a gente é provocado pelo ambiente, pelas experiências que o outro passa, porque a gente só enxerga aquilo que está na nossa frente. A gente só vê o desafio que a gente está lidando, né? E muitas vezes tem muitas coisas ao redor para nos inspirar. Eu falava ontem à noite isso na aula, né? É mente, é foco, é plano de ação, mas você precisa de performance e você precisa de ambiência. Eu acho que nós dois vivemos muito isso no ambiente que nós estamos inseridos. Pessoas que se desenvolvem aqui, e não estou falando de pessoas perfeitas, bem pelo contrário, pessoas que, de tanto se desenvolver, tem uma capacidade gigante de se colocar na vulnerabilidade para receber apoio, né? Que focam, você falou foco, cara, eu tenho foco.
eu tenho um foco, eu tenho muita clareza do que eu quero para mim, por isso sei o que precisa ser feito. Aí você desdobra um plano, que é o que você faz, você ajuda as pessoas a construírem um plano para crescerem com os seus negócios, na sua carreira. Eu já vou fazer perguntas para você aqui nesse momento, mas do que adianta você ter um incrível de um plano e você viver um inferno na tua cabeça? E você se sentir inseguro, e você não enfrentar os desafios, e você não defender as tuas ideias, e você fazer as coisas sem fazer por algo maior, e estar aí realizando pelo ter e não pelo ser. E fazendo, e não cuidando da tua performance, não cuidando, né, de alguns pontos que são essenciais. Você conseguiu, né, lidar o sono, né, eu sempre falo que o sono, eu considero ele muito regenerador, né, em todo o processo de desenvolvimento, né, mas eu acho que você atribuiu, né, as experiências que você queria viver, né, foi muito bonito que você colocou. Mas o nosso amigo Joel fala muito disso, cara, você precisa cuidar da base, da saúde, você precisa ter energia, você precisa tomar um remédio mais potente que a gente pode ter, que é a água que está faltando aqui. Tu podia, Giovanni, buscar uma água e um café para... Tem um café aí, meu amigo? Tem. Né? E aí, o movimento, cara, você não precisa valorizar o movimento quando você não consegue fazer, quando não tem, né? Mas faça aquilo que é possível ser feito com os recursos que você tem e cuide do ambiente que você está inserido, porque o ambiente, ele te treina, o ambiente, ele te poda, o ambiente, ele te impulsiona, o ambiente, o teu networking, ele traz essas oportunidades como essa troca. Então, esses 5 pontos com o teu tripé, fé, foco, objetivo, sabe, é sobre mindset. Eu defendo muito isso. Você vai tirar os teus sonhos do rascunho, você vai aprender a lidar com a dor que você vai enfrentar se você quer crescer o teu negócio, você vai conseguir fazer um planejamento estratégico e executar se você cuidar daquilo que está em torno. Mente, foco, performance, ambiência, e que isso vem de onde? Vem de atitude, vem de posicionamento, né? Como você vê isso? Você acha isso essencial? Assim, como você desenvolveu esse teu mindset? Você buscou autoconhecimento, livros de autoajuda, cursos na área de inteligência emocional? Como você foi desenvolvendo tudo isso? Foi muito natural ou você buscou apoio? A minha primeira inspiração, nesse sentido, foi minha mãe. A minha mãe sempre foi uma mulher muito visionária. Eu falo que minha mãe me profetizou, né? Ela sempre falava: filho, você vai ter um carro maravilhoso, você vai ter uma casa assim, você vai chegar de óculos escuros, você vai vencer. E naquilo, minha mãe sempre teve muita leitura. Minha mãe sempre gostou de leitura, principalmente leitura edificante, né? Leitura que trazia você para o mundo de espiritualidade, de fé, de força, de exemplo. E eu lia muitos livros que ela lia primeiro, né, me passava um breve resumo, depois pedia. Então, essa foi a minha primeira. Segundo, eu tinha inspiração do meu pai, né? Meu pai era aquele cara que sempre fazia o melhor com o melhor que ele tinha. Só para você entender, meu pai ganhou um prêmio de 22 anos de serviço na Fiat Automóveis, nem um dia de falta, nem um minuto de atraso. Entendeu? Meu pai fazia plantão, trabalhava de turno, hora extra, nunca perdeu o serviço. Então, meu pai, as fábricas que ele trabalhava, entrava de greve, eu lembro bem que eu era criança, ele dormia dentro, porque se ele saísse, ele não conseguia voltar. Então, ele dormia lá dentro da fábrica. Então, eu acho que, primeiro, essa célula de dentro de casa foi um exemplo muito grande, e assim eu também tive dos meus tios, dos meus avós. Segundo, porque todo mundo vê hoje, Fê, parece que foi um pirlim-pim-pim, está tudo pronto, né? Só se eu se posicionar, eu ganhava, quando eu comecei minha carreira, eu ganhava meio salário mínimo, eu ganhei uma vez aumento, meu aumento foi galões de álcool de abastecer carro, né? Então eu descia para casa com 20 litros de álcool, que eu achava o máximo. Então, assim, eu sempre me propus, dentro daquilo que eu fazer o melhor. Por exemplo, eu trabalhei numa indústria moveleira que tinha porco, tinha chiqueiro lá dentro da indústria. E adivinha quem lavava o chiqueiro e dava comida aos porcos? Muaque. E aí eu fazia isso, eu não fazia isso, eu nunca pensei nisso como pejorativo, eu nunca pensei nisso, eu era auxiliar administrativo.
e office boy. Então, assim, tinha dia que precisava lavar o banheiro, né, dos 22 trabalhadores que lá tinham, eu lavava. E aquilo, para mim, era assim, cara, eu preciso fazer, independente da tarefa que me dava, eu queria fazer o meu melhor, entende? Eu queria demonstrar que eu estava feliz por estar ali, que eu estava grato. Então, eu falo muito, né, nos podcasts, nas minhas palestras, que eu, por exemplo, sou fã das meninas da Copa, né? Porque um cafezinho, igual nós estamos tomando aqui agora, traz dignidade, se ele estiver quentinho, bem feito, não é assim? Então, eu entendo que essa pessoa tem que ser alta performance, né? A pessoa que vai limpar os banheiros, quando você entra dentro do banheiro, o seu cliente, né, o seu funcionário, todo mundo, a equipe, o time, poxa, isso traz dignidade. Então, eu acho que todos os times, independente de qual ponto eles estão atuando, faz um bem enorme para as organizações. Desde ser bem recebido numa portaria, né, até chegar lá à presidência. Então, eu admiro muito isso. E outra coisa é entender o seguinte, cara, a vida vai ter desafios, a vida vai te provocar o tempo todo, né? Eu estava fazendo um resgate aqui dos 20 anos da Assis, nós começamos a trabalhar com pequenas e médias empresas. Essas pequenas empresas, meu honorário era meio salário mínimo. E eu sempre buscando, como é que eu ia valorizar meu ticket médio? Eu ia valorizar o meu ticket médio se o meu cliente percebesse valor em mim. Entende onde que eu quero chegar? Então, assim, para o meu cliente perceber valor em mim, eu tinha que entregar, né? Porque todo mundo valoriza esforço. O esforço é legal, ele faz parte, mas tem que ter entrega. Porque só o esforço, né? Então, para fazer isso, o que eu tinha que fazer? Primeiro, ser exemplo. Né? Então, eu tinha que ser um desbravador de exemplo. Segundo, me qualificar. Né? Terceiro, algo que é simples e óbvio, aprender com os erros dos outros e não só com os meus. É muito comum em projetos que a gente está, alguns clientes, né, que já não faz parte do nosso portfólio, falam assim, cara, me liga, bicho, você me falou isso lá atrás, está acontecendo assim, 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 assim. Como é que você percebeu isso? Falei, cara, cabeça branca vai para alguma coisa boa, entendeu? Então, assim, você vai ver 1000 processos, né, 1 milhão de funcionários, 1 milhão de sistemas, você tem que estar de olho, você tem que ir, a vida é uma escola, as experiências são uma escola. Então, eu entendo que, às vezes, as pessoas têm todas as oportunidades, só que não se ligam. Por exemplo, você falou de saúde. A Vanessa, né, nossa colega, que cuida de mim, ela me acompanha, minha saúde, cada dia que passa, eu sou disciplinado. Então, assim, eu dormia pouco, mas eu sempre fui disciplinado. Entendeu? Assim, eu dormia pouco ao ponto que isso não me prejudicava. Entende? É uma resistência natural que eu tenho. E me faz bem, né? Então, assim, obviamente que hoje, com 49, e não que final de semana, feriado, férias, eu não me permito, aí não tem hora para nada. Entende? Então, eu acho que é o equilíbrio, eu acho que é tudo o equilíbrio que você tem que buscar. Então, assim, meus exames, eu acompanho eles muito de perto. Cada dia que passa, eu estou melhor, né? A própria Vanessa me deu a nota que eu rejuvenesci 5 anos entre um exame e outro. Entendeu onde que eu quero chegar? Isso não quer dizer que eu não possa fazer os meus esforços. A gente, volta de novo, a gente tem que se conhecer. A gente tem que se propor desafios com qualidade, né? O empreendedor, o empresário, ele tem uma dor muito grande no Brasil para crescer. Por quê? Se você é micro ou pequeno, o Brasil não te dá condições de linhas de crédito que te favoreça esse crescimento, né? Então, todo mundo que cresce vai passar por um negócio chamado necessidade de capital de giro. Não tem jeito, né? E o Brasil não incentiva isso, né? Ele não propõe isso. Então, ele vai ter muitos percalços. O que tem que fazer é ser disciplinado e entender, ele nem que seja num papel de pão, como é que está o seu fluxo de caixa, quanto que gasta, quanto que ganha, tudo isso, né? Qualificar, isso começa as disciplinas, né? Começa esse autoentendimento e essa proposição. O que é importante, o que não é, né? O que vai fazer ele chegar lá na frente. Por exemplo, a Assis, eu foquei muito nela para ela crescer. Por quê? Prestador de serviço, para ele ter credibilidade, é preciso ter referência, né? Precisa da Fê chegar para outra pessoa e falar, cara, a Assis trabalhou para mim e fez uma diferença no meu negócio, né? Então, assim, o prestador de serviço ele tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque se em algum momento ele ficar soberbo ou achar que o cliente precisa dele a qualquer custo, é o primeiro passo para ele cair, mesmo que ele seja bom, né? Outra coisa, o mundo muda muito rápido. Se você pensar tudo que eu aprendi lá atrás, infância, então a gente faz cursos constantes. O último curso que nós fizemos aqui na CISPD foi de neurociência.
né, para que as pessoas pudessem trabalhar o seu lado emocional. Como é que está no cliente diante de um debate? Porque cada etapa da sua vida, você tem seus desafios. Quando eu vou conversar nas empresas, que o cara fala assim, mas o chefe, o líder, o gerente, o diretor, o CEO, não sei, é muito difícil. Eu falo, cara, se você for empreender, você acha que o cliente não vai ser? Você acha que se amanhã você empreender, sai, né, qualquer líder que você tiver, e vem o líder cliente, vem o líder mercado, vem o líder concorrente, né? Esses caras vão te tratar também de forma, né, que te faça crescer. Então, assim, você tem que estar sempre embasado, você tem que estar buscando o seu melhor, porque isso vai acontecer em qualquer área, não tem como. Né? A mesma coisa daquela pessoa assim, não, eu vou sair de casa porque meu pai é um opressor, eu quero liberdade, né? Seja o homem, seja a mulher. E aí vai casar para ter liberdade, pô, vai ter outro opressor lá, e tem gente que quer chegar. Não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa entender primeiro assim, não pular etapa. Eu, por exemplo, hoje, Fê, né, de um tempo para cá, eu fecho contratos, eu fico assim, meu Deus, obrigado por eu não ter conseguido lá atrás. Eu agradeço de não ter fechado, porque lá atrás eu não estava pronto. Entendeu? Hoje eu reconheço a importância, inclusive, dos nãos. Entendeu? A importância de, quando eu perdi um contrato, eu falei, cara, eu preciso ser muito bom nisso. M&A é um exemplo. Quando os clientes pequenos e médios começaram a crescer, que a gente auxiliava, vieram empresas para comprar. Eu nunca tinha feito M&A, eu nem sabia que era M&A. Aí ele... Explica, porque talvez quem está nos ouvindo não sabe. O que é isso? M&A, gente, na verdade, é fusões e aquisições. É quando uma empresa compra outra, ou funde, né? Pega ela, incorpora. Isso aqui é M&A. E aí, esses clientes nossos vieram alguém comprá-los. Poxa, a gente tinha uma história junto, conhecia os números, nunca tinha vendido empresa. Então, nós contratamos empresas de mercado renomadas para poder conduzir esse projeto. Como a Assis estava lá dentro, conhecia muito do negócio, a Assis foi convidada pelo empreendedor, que estava sendo vendido, a participar. E foi muito engraçado, Fê, que a primeira vez que eu vi quanto que esse cara ganhava e que eu vi a apresentação do PowerPoint da planilha, eu falei, meu Deus, o cara ganhava o que eu ia não ganhar em 10 anos no mesmo cliente, entendeu? Foi isso que eu quero ser. Eu quero fazer fusões e aquisições. E quando eles apresentaram, poxa, eu já tinha tudo aquilo, ou até melhor, sem falsa modéstia, por eu ter profundidade daquele negócio. Mas como é que eu ia falar com você? Fê, me contrata para vender empresa. Você fala assim, quantas empresas vendeu? Vai nenhuma. Como você fez a primeira? Porque isso aí que tá o negócio. Assim, ali tem que ser, que quem está nos ouvindo deve estar pensando como ele fez esse pulo, como ele saiu desse ponto de assistir um resultado que ele queria para ter este resultado, porque você tem que ter o primeiro cliente, você tem que ter a primeira oportunidade. Como foi para você? Mas a minha história toda foi assim, Fê, eu sempre percebi que os outros investiam e eu tinha que aproveitar esse investimento. Deixa eu dar um exemplo prático para você entender. Quando a empresa que eu trabalhava contratou a primeira auditoria, todo mundo boicotou. Naquela época, empresa familiar, muitos anos atrás, não tinha essa visão que o mercado tinha hoje. E eu não, trabalhei 24 horas, dedicava, trabalhava sábado, domingo. Por quê? Olha só para você ver, que interessante. Eu aprendi minha profissão de auditor, a empresa que eu trabalhava, ou seja, o empreendedor financiando uma empresa de auditoria para auditar a mim mesmo. E eu senti um alívio tão grande de poder dividir aquela responsabilidade, ou seja, é a forma que você vê a mesma coisa. Então, eu dividi uma responsabilidade gigante que eu tinha nas costas, eu aprendi o que era auditoria, me dediquei a essa empresa de auditoria, depois pediu que eu fizesse trabalhos para ela extemporâneos, fora dos horários. Aí eu comecei a fazer projetos, comecei a mergulhar profundamente, e curioso, perguntar. E olha só, você vê, eu tinha o melhor dos mundos, porque não tinha curso de auditoria, entendeu? Não tinha uma especialização de auditoria. E eu tinha um monte de cara com experiência, uma empresa renomada, que eu podia explorar eles ao máximo, que eu perguntava, e fui aprendendo muito, entendeu? Como é que você percebe as coisas? E o M&A foi a mesma coisa. Quando, você vê, quem investiu no M&A foi o meu cliente. Né? Eu podia ter falado, pô, um cara aqui dentro, podia me dar oportunidade, só que o que eu fiz? Eu colei, eu fiz unhas e dentes para que esse cliente virasse, para que a empresa que foi contratada tivesse o mínimo de trabalho e muita força para poder concluir a venda, entendeu? Uhum. E olha tudo que você faz com retidão, né? Com caráter, como é que as coisas depois voltam para ti?
Aí a quarta empresa que eu fui vender, eu tinha muita intimidade com o empresário, e a gente tinha uma história muito legal, João. Eu falei, cara, eu preciso vender uma empresa, porque esse meu negócio agora é compra e venda de empresa, eu preciso de acoplar isso na Assis. Mas se eu não vender nenhuma empresa, como é que eu vou fazer? Tem que ser você. Ele falou, cara, vou fazer o seguinte, para ser justo entre as partes, vamos definir um prazo e um valor. E outra coisa, eu tenho um concorrente que esse cara é um mala, quer dizer, o concorrente também achava ele um mala, né? Então, por exemplo, se você convencer que é cara ali, você faz qualquer coisa disso no mercado, porque ele é muito difícil. Ele me deu essa missão, eu corri atrás, desenvolvi muito essa época, mas assim, eu tive que... Eu falo que foi essa época assim, que eu mais aprendi que a gente nunca pode pular o óbvio, né? O óbvio tem que ser dito, o óbvio tem que ser valorizado. Eu consegui vender. Quando eu consegui vender, aí já virou um case, porque já era uma empresa de todas que já tinha passado a maior. E outra coisa, coincidiu, logo depois disso, os empresários que tinham sido vendidos, e eles também me procuraram, falaram, cara, eu estou à toa, não sei ter dinheiro, sabia dever cheque especial, descontar título, essas coisas. Minha mulher está quase separando de mim, eu estava dentro de casa. O que eu posso fazer? E aí foi a primeira vez que a Assis começou a gerir capital de terceiros. Eu falei, cara, você lembra da nossa história? Tinha um monte de empresário aqui que era igual a você. Está precisando de rampar, precisa de capital. E aí eles começaram a investir nos clientes da Assis. Entendeu? E a gente tendo o comprometimento, né, de ser um selo, que aquele dinheiro iria para o negócio e fazer os negócios crescerem. Entendeu? E aí começamos a fazer esse ciclo virtuoso, aí fomos conhecendo empresas maiores, essas empresas foram crescendo. Obviamente que, sim, tinha o mérito da Assis, mas muito mérito também do empreendedor, do time do empreendedor, né? Era um conjunto ali que propiciava aquilo com muita seriedade, porque eu falo muito com o meu time, com a minha equipe, o seguinte, nós temos o melhor negócio do mundo, que a gente recebe para aprender. E a cada novo projeto a gente ia fazendo um book, acoplando novidades, acoplando coisas que a gente ia percebendo. De novo, quem investia na Assis para ela crescer o cliente, eu só soube valorizar isso. Entendeu? É o mindset de entender isso. Né? Então, se eu entrar na empresa da Fê, eu vou perceber... Atitude, compromisso, de dedicação, superar a expectativa, ir além, entregar alta performance, não é sobre performance, é alta performance. Entrega absurda. Entrega absurda, né? Foco, eu quero aprender, eu quero fazer parte dessa transformação, eu quero me apropriar desse conhecimento. Aí é a atitude para aprender, para fazer e para se relacionar. E tudo isso pautado em confiança, né? Porque você vai ganhando espaços na medida em que você fortalece a sua confiança, que você tem boas relações. Mas todas as vezes que alguém usa a palavra como confiança, eu respondo para ela assim, tenha certeza que eu entendo que a confiança que você está me depositando remete a mim responsabilidade. E eu acho que tem pessoas que ao longo do circuito dela, do período dela, do ciclo dela, esquecem disso. Né? Eu entendo que toda confiança remetida traz em si responsabilidade, independente de ser no âmbito pessoal, profissional, sentimental, independente. Né? Eu entendo que isso é muito, muito importante. Perfeito. Nossa, tanta coisa que você falou aqui que eu pensei, como eu posso, né, com toda essa experiência que você tem, assim, trazer algumas coisas para que a gente possa aplicar aqui do outro lado de imediato. E aí eu peguei uma palavra, dor. Dor, Fer. Dor do crescimento. A dor que os empreendedores têm. Aí isso me remete muito à medicina, né? Você quer curar, você quer melhorar, você quer performar, você precisa de um bom diagnóstico para você agir sobre isso e ter um resultado. Então, nos negócios, eu imagino que você comece todo o teu movimento por diagnosticar o ambiente que você está inserido para propor as transformações necessárias e os movimentos em todas as áreas. Eu gostaria aqui que você nos provocasse com algumas perguntas que são essenciais para que esse diagnóstico aconteça e traga um direcionamento para aliviar a dor que nós, empreendedores, temos quando, de fato, começamos a crescer. Uau! Bom, eu vou
tentar equilibrar sempre, Fê, porque entre o empreendedor e o colaborador, né, eu intentei muita coisa parecida. Por exemplo, quando eu estou nas empresas, que qualquer líder, qualquer funcionário vem conversar comigo, pô, eu preciso ganhar mais, eu mereço um aumento. Merece, tá, beleza. Quantos cursos você fez nos últimos 3 anos? Ah, não, casei, estou sem tempo, pandemia. Tá bom. Quantos livros você leu? Ah, o que você fez diferente nesse último ano? Entendeu onde que eu quero chegar? O empreendedor é a mesma coisa. Às vezes, quando eu chego no empreendedor, e principalmente é o seguinte, olha a dificuldade, e aí tem um ponto importantíssimo. No Brasil, quem ganha dinheiro é sinônimo de sucesso. Então, você imagina hoje que a gente entra geralmente em projetos maiores, com empresas mais renomadas, geralmente com sucesso, querem crescer ainda mais, né? E o primeiro ponto que eu tento colocar para o empresário é, cara, o que você está se propondo? O que você tem feito diferente? O que vai ser essa empresa daqui a pouco, daqui 5 anos? Você consegue ver ela viva? Você consegue ver ela de pé? Como você tem valorizado a equipe que tem te contribuído para isso? E, às vezes, eu participo de alguns conselhos, né? Eu sou conselheiro de algumas empresas. Esses dias para trás eu tive um exemplo claro disso. Nós chegamos num conselho e todo o trabalho da CIS, qualquer um, inclusive eu como conselheiro, a gente começa com o diagnóstico, tá? O que é esse diagnóstico? A gente vai sentar com a alta direção, com o investidor, com o proprietário, com os gerentes, com os analistas, vamos entender do ponto de vista de cada um. Então, a gente divide a empresa em setores, tá? Vamos entender esses setores e conversar com as pessoas e pedir evidência, perfeito? Isso é o nosso diagnóstico. A mesma coisa, quando você vai no médico, ele vai te pedir alguns exames, né? Se você chegar no médico, porque é muito engraçado, eu vou fechar contrato, todo mundo pergunta assim, qual que é o meio, o começo, meio e fim? Qual que é o cronograma? Eu falo, cara, eu não te conheço, eu não conheço o sistema, eu não conheço os processos, não conheço as pessoas. Como que eu vou te falar suas soluções? Eu nem sei sua dor ainda. Se alguém de mercado faz isso, deve ser muito bom, porque eu só consigo fazer te entendendo primeiro. Até mesmo para que eu não, né, até para te cobrar, né, para ser algo justo, né? E esse diagnóstico nos amplia assim, a uma visão gigante, porque às vezes você chega no líder, ele fala uma coisa, você chega no liderado, ele fala outra, e aí você vai na evidência, vai ver aonde está a razão disso, né? Então, esse diagnóstico, ele nos propõe que ele vai dar uma ferramenta que é o que nós vimos de problema, se tem um risco e qual a medida desse risco, se ele é pequeno, médio ou grande, e qual a solução. Qual que é a vantagem? Quando eu inicio os trabalhos, eu já tenho um plano de ação, eu já tenho um foco, já tenho um objetivo, já tenho um planejamento estratégico. E é engraçado que às vezes a gente faz, o último que nós apresentamos tinha 121 linhas, 121 slides. Quando a gente entrar, isso vai para 250, porque daí a gente vai ter mais profundidade ainda. Mas qual que é a vantagem? Eu consigo, daqui a um tempo, mostrar para o empresário tudo que evoluiu, tudo que a empresa evoluiu, né? E consigo ter uma memória desses aprendizados. Então, eu cheguei no conselho, tinha feito o diagnóstico, tudo, eu acho que o outro conselheiro não fez isso, e ele chegou falando assim com os investidores, cara, tudo aqui está ruim, manda essa turma toda embora, ninguém aqui presta, tal. Olha a nossa visão. Falei, cara, se tudo aqui está ruim e nós estamos aqui, é por causa de quem está aqui ruim, né? Porque se a gente entrou e está ganhando uma receita, né, que eu vou pôr pão na boca do meu filho lá, porque o pessoal está aqui, outra coisa. A gente tem que entender, na verdade, se estava péssimo. Se estava péssimo e está ruim, evoluiu, né? Essa turma que está aqui fez alguma coisa acontecer. Então, assim, quando a gente entra, a gente não vai naquela vibe de derrubar todo mundo, porque a gente tem conhecimento, muito pelo contrário. O meu time, e aí mérito dele, eu sou velhinho de cabeça branca que dá palpite, geralmente é errado. O meu time, ele não se importa se ele está fazendo uma planilha ou está participando de uma alta gestão. Ele dá a mão, ele faz acontecer, que eu acho que é onde também muitos empreendedores sentem dor por faltar esse apoio, por faltar acolhimento, né? Porque eu brinco, Fê, que é o seguinte, quem cuida de quem cuida das pessoas. Por exemplo, a analista vai procurar o gerente vai procurar o diretor vai procurar o presidente procura quem? Você imaginou a dor de quem está lá em cima liderando e tomando decisão? Porque geralmente a gente tem um estereótipo, né, que o CEO, o CFO, o presidente, o dono, só que as pessoas arrogantes, que brigam, que gritam, beleza. Mas, tá bom, quem se coloca no papel daquele cara para perceber isso?
Talvez essa seja uma das grandes vantagens que nós temos hoje. A gente, antes de julgar, a gente vai entender e chegar para o cara e falar, cara, em que eu posso ser útil? E outra coisa, quando o cliente me liga sábado, domingo, 10 horas da noite, meio de semana, de madrugada, ou busca minha equipe, a gente tem um seguinte mindset. Cara, esse cara podia ter contratado qualquer profissional do mundo e ele está recorrendo a gente naquele momento. É sinal que a gente tem valor para ele. Em vez de eu entender que ele é um saco, que está me perturbando, está me ligando depois do horário, entendeu? É a forma da gente ver a mesma coisa. E o empreendedor que não consegue enxergar no cliente isso, dificilmente ele vai conseguir. Para enxergar isso, você tem que ter alta performance, inclusive emocional, né? Porque às vezes vem com dureza, né? Às vezes vem com pancada. E aí entra outra alta performance, que é o quê? Eu ter capacidade de evidenciação. Não adianta, eu não sou de ficar batendo boca com o cliente. Eu trago fatos. Né? Então, cara, beleza, você tem uma visão, eu tenho outra. Não tem problema, faz parte do projeto. É tranquilo. Vamos tratar os fatos? E qual que é o ponto decisório? Se eu te falar assim, qual que é o ponto decisório da CIS, seja estar num conselho, seja estar lá no compliance, lá na operação, ajudando o time? O CNPJ. O que é melhor para o CNPJ? Das nossas visões, dos nossos conflitos, qual a decisão vai ser tomada para o CNPJ? Como medir isso? Vamos acompanhar? Porque muitas vezes, né, ambos, a CIS, o cliente, eu não tenho medo de errar. Eu tenho medo de não tomar decisão. Entendeu? Isso é bíblico, né? Seja quente ou seja frio. Se for morno, eu te vomito, entendeu? Então, assim, essa questão de tomar esse cuidado, né? E como é que a gente aprende? A gente não aprende discutindo, a gente aprende com fatos. Então, quando a gente toma uma posição pelo CNPJ e vai ver que e você tem isso documentado, você tem isso formalizado, ao longo do tempo virou ensinamento. Tá lembrando lá de trás, quando o meu patrão pagou para mim a auditoria? Entende onde eu quero chegar? A gente tem um arquétipo gigante de aprendizado no mercado, gente. Tudo você pode aprender. Você tem que ser disciplinado, se propor o foco e o objetivo e buscar ele. Entendeu? É só a forma de você enxergar. Por exemplo, quando meu cliente paga a contabilidade, paga o jurídico dele e tudo, e nós vamos validar, olha para você ver, a gente tem como trocar, a gente tem como aprender e ver os nossos erros, inclusive. Pô, isso aqui não funciona assim, pô, eu tinha essa visão, agora é essa. Entende onde que eu quero chegar? Né? Então, assim, o tempo todo você tem que estar aberto ao novo e, principalmente, com bases sólidas, né? E, para mim, a primeira delas é o quesito ético-moral. Né? Se você perguntar assim, qual que é a linha principal da CIS? Ético-moral. Eu não entro em projeto nenhum, por dinheiro nenhum, que não tiver essa conduta. Uhum. Ô, Assis, nessa tua jornada, assim, né, convivendo com tantas empresas que fazem acontecer, que são vencedoras, né, que impactam tantas famílias, enfim, você falou, né, quem cuida de quem cuida das pessoas. Você vê as empresas, de uma forma geral, cuidando mais das pessoas. Você acabou de falar, nossa, acabamos de contratar isso, me enche de orgulho aqui, a neurociência, né? Estratégias de desenvolvimento pessoal como instrumento para ajudar as empresas a crescerem e fazerem o que tem que ser feito. Você vê isso se tornando cada vez mais cultura ou ainda muito precário? Qual é a tua visão sobre isso? Graças a Deus, eu tenho visto cada dia que passa mais os investidores e empreendedores indo para essa linha. Tá? Por quê? Fala em tecnologia, digital, inteligência artificial, tudo isso. Por trás de tudo isso tem pessoas. E uma das maiores dores do crescimento é você conseguir encaixar os pilares, as peças certas nos lugares certos. Então, as pessoas, assim, não adianta eu contratar o RP melhor do mundo se eu não tiver pessoas que vão fazer parametrizar, que vão fazer ele girar, entendeu? Não adianta eu ter uma linha de marketing que me traz 1000 leads se eu não tenho quem vai atender essas leads, entendeu? Então, assim, esse desenvolvimento humano, né, lembrando que nós estamos passando por uma transição gigante, do ponto de vista entre gerações, né? Você pega uma geração minha, meu patrão me xingava de palavrão, gritava comigo, eu chegava em casa e meu pai falava assim, respeite seu patrão, né? Você tem uma geração hoje, eu estava num podcast semana passada, com uma turma de startup aí, bem resolvida, estão montando um curso gigante lá na PUC, voltado todo para essa inovação, inclusive me convidaram lá para 3 cadeiras, M&A, Compliance e Governança.
para dar aula lá de MBA. E aí, o seguinte, a gente discutindo isso, falei, cara, a nossa maior missão é pegar essa turma hoje, dessa nova geração, e acolher eles e mostrar esse propósito, mostrar que existem outras coisas que não só essa visão. Porque esses caras são demais, eles têm um mindset muito, eles pensam rápido, eles conseguem desenvolver muito melhor do que a gente. Agora, é evolução, né? Toda evolução traz conflito, né? A gente tem que usar da nossa maturidade, né? Para aproveitar desse conflito e levar a melhores caminhos, entende? Então, assim, de novo, é o desafio. Eu acho que o desafio nunca vai parar. E se você parou de ser desafiado, se proponha, porque eu acho que o primeiro passo para o abismo é quando você fala assim, eu estou bem, não preciso de mais nada, eu sou melhor e tal, você começa a cair aí. Fato é, se você olhar grandes instituições, que geralmente estavam em mar azul, que tinha tudo para ser as principais e primeiras hoje, não estão mais no mercado. E outros concorrentes bem menores, ou startups mesmo, já chegaram a tamanhos muito maiores do que o delas. Então, isso é uma coisa, de novo, a gente tem um mercado nos ensina todos os dias, é só a gente abrir os olhos para ver, né? Então, eu entendo muito essa situação, entende? Agora, se eu quero ficar num ponto de comodismo, achar que tudo tem que cair no meu colo, que eu sou vítima, e que as coisas, né, eu mereço, porque, assim, gente, todos nós fazemos, né, acredito, fazemos o nosso melhor, vamos desenvolver. O problema é eu achar que isso é um limite, entendeu? Assim, o fato de eu estar fazendo o meu melhor não quer dizer que o mundo vai ajoelhar para mim e falar assim, ó, toma o caminho livre. Porque eu falo o seguinte, você nunca vai estar pleno em todas as caixas. Saúde, financeiro, família, amor, não sei o quê. Entendeu? Agora, você tem que ter uma balança para você primeiro se medir e falar, cara, não está indo legal, eu preciso de melhorar. Depois, a outra balança. Cara, tem muito mais coisas boas que ruim, gratidão e vamos para frente. Entende? Desses dois lados, você precisa se propor. Porque tem gente que está no lado do bom, a balança está super positiva, mas não tem gratidão. E isso traz um monte de situações, por exemplo, depressão. Eu estou vivendo uma fase da minha vida que eu estou conhecendo um monte de gente que financeiramente, patrimonialmente, tem tudo para estar bem e está vivendo um quadro depressivo gigante. Entende onde eu quero chegar? Entendo. A gente precisa, tem tudo, cara, vamos. Eu entendo onde você quer chegar e é tudo que eu quero que quem está nos ouvindo preste muito atenção, né? Por trás do crescimento, por trás dos resultados, existem pessoas, existem histórias, existem experiências, vivências, existem traumas, existe uma trajetória ao longo da vida, existe uma soma de experiências que vem para dentro do teu negócio e começa a influenciar aquilo que você idealizou, que começou a crescer e que está expandindo, tudo expande junto. E a minha pergunta aqui para você é, com essa vivência, né? Eu trouxe muito, né, para aquilo que eu sinto as pessoas me colocando no dia a dia como desafio na sua jornada de liderança, de gestão, na condução das pessoas, né? Qual seria o teu conselho para o empreendedor, para o autônomo? Não importa se você tem 2 pessoas, 5, 10, se você está prestes a vender o teu negócio, ou se você está naquele momento que você está dando o próximo passo, qual é o teu conselho quando se trata de pessoas, né? Nós escrevemos um livro juntos, né? Pessoas precisam de pessoas, né? Qual é o teu conselho para o empreendedor que nos escuta sobre pessoas por trás da tecnologia, do crescimento, com a tua vivência, com os cases de resultado aí? O que você deixa assim como conselho para esses profissionais? Bom, se eu sou eu presa, né? Eu estou naquele momento que é eu comigo só, eu acho que a disciplina é o fundamental. Como é que eu vou fazer isso? Porque a Valquíria está fazendo um podcast com ela, falou assim, poxa, mas muitos fisioterapeutas é ele só e tal, né? Eu falei, cara, aprenda. Então, se você não pode contratar uma empresa de compliance, né? Quem executa no Valido, naquele momento você executa e só tem você, poxa, tira um momento de reflexão para se validar. Entende? Se propõe aquele momento, não, agora eu quero saber aonde que é meus pontos fortes, aonde são meus pontos fracos.
em que eu estou bem, Tem um mentor, né? Tem um mentor, tem alguém para te guiar. Quem cuida das pessoas e do seu próprio negócio, nesse caso, né? Quem tira você do óbvio, quem ajuda você a não ficar numa visão míope, quem ajuda você a pensar fora da caixa, mesmo que você estude, que você se desenvolva, sentar na mesa e discutir as estratégias, né? Nossa, muito bem pontuado. Outra coisa, quando for buscar um mentor, buscar alguém que performa, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas buscando mentores que não performam, entendeu? Então, assim, eu entendo assim, buscar pessoas que já, né, que estão acontecendo. Pegar, é aquilo que eu falei do prestador de serviço, né? O empreendedor, eu acho que ele tem que aprender a se medir, né? E medir quais caminhos que dentro da empresa está dando certo ou errado, né? Então, assim, buscar essa performance, buscar destravar onde está travado, porque eu falo o seguinte, uma empresa não adianta ela estar de Ferrari e Fusca, não vai funcionar, né? É melhor que você esteja de Corolla ali durante um tempo, entendeu? Porque esse descompasso traz muito desgaste interno. Se eu tenho um setor comercial altamente produtivo, que resolve tudo, tal, eu tenho um back-office que não atende, eu vou desgastar meu cliente, entendeu? E esse desenvolvimento, esse treinamento, essa busca dessa melhor performance é fundamental para que as coisas se encaixem, aconteçam e vão pegando o ritmo. Obviamente, você nunca vai ter tudo na mesma régua, mas você tem que estar sempre entendendo, o que eu preciso desenvolver, né? E aqui em cima que está dando certo, o que eu tenho que preparar para o futuro? Porque, às vezes, aqui dando certo, as pessoas param. Entendeu? E aí é o grande abismo, porque na hora que aqui chegar, aqui já começou a afundar. E aí eu tenho um outro problema, entendeu? Desenvolver e preparar para o futuro. O eu empreendedor, o mentor. O empresário, aquele que tem mais que um, aquele que... Qual é o teu conselho aí? O empresário, eu acho que, primeiro, ele tem que aprender a ouvir o cliente. Né? Todo mundo fala mercado, mercado, mercado. Beleza. Dentro do mercado está o cliente. O cliente é próximo de você. Por exemplo, eu estou buscando, cada dia que passa, fazer menos reuniões técnicas e mais tomar um café, um almoço, entender a dor, me conectar com o meu cliente. Entende? Perfeito. Então, por quê? Porque eu já tenho um time maduro. Meu time, poxa, é muito melhor do que eu no que faz, entendeu? Eu tenho que estar ali buscando estratégia, visões, trazendo toda essa experiência. Cara, tem um cliente do meu lado, do outro lado está fazendo isso, olha que legal. Aqui vamos fazer um curso lá com a Fê, né? Até psicólogo, às vezes, né? Eu trabalho no grupo, cara, você precisa de um apoio psicológico. Entendeu onde eu quero chegar? A forma de eu contribuir, às vezes, nesse momento da fase, não é só técnica, e às vezes é acoplar, porque você faz o que você faz muito bem. Eu não preciso fazer o que você faz, eu preciso ter você no meu time. Entendeu? O Germano, que você vai fazer o outro com ele, o Flávio. Nós temos um time gigante, por que não acoplar e trazer pessoas de alta performance, pessoas que realizam, pessoas que têm conteúdo para o universo da empresa? Né? Igual, por exemplo, nós fizemos esse curso aqui de neurociência. Poxa, com o Haroldo Dutra, o cara tem uma profundidade gigante. O que eu estou fazendo? Cliente tal, cara, vamos contratar esse curso, vamos desenvolver as pessoas. Entende onde que eu quero chegar? A gente precisa de buscar qualificações em todos os ambientes, porque, às vezes, eu vejo as empresas muito assim, alta performance, diretoria, gerência, todo mundo quer investir ali. Cara, mas eu tenho todo um time que é back-office disso. Então, eu tenho que olhar para a menina da Copa, eu tenho que olhar para o porteiro, eu tenho que olhar para a faxineira, eu tenho que olhar para o auxiliar, e tenho que criar oportunidades dentro daquele mesmo ciclo ali, dentro daquela mesma célula, ecossistema de negócio, dessas pessoas crescerem também, né? Dessas pessoas se sentirem valorizadas também, de permitir, né, que o eu, presa, possa vir participar disso de alguma forma. Né, me permitir projetos sociais, então, assim, tem um universo de coisas que dá para fazer. É por isso que eu não consigo parar, entendeu? Porque eu acho que tem tanta coisa para ser feita. Gente, que incrível, Assis, olha, se fez sentido, né, eu estava tão conectada contigo, né, e não falei isso antes, né, mas para quem está nos ouvindo, compartilha isso, sabe? O eu empreendedor, o empresário precisa ouvir sobre isso, né?
Estou aqui com um cara que é referência no mercado para ajudar as empresas a buscarem níveis extraordinários. E a nossa pauta aqui foi o que transforma em extraordinário? É o teu mindset, é a tua atitude, é a tua disciplina, é a tua habilidade de se relacionar, é você, quem cuida de quem cuida das pessoas. É sobre pessoas, sim, o sistema, os processos, o diagnóstico, as melhores estratégias, a tecnologia, a inovação, a inteligência artificial. Tudo isso você precisa de alguém que treine as pessoas para fazer, você precisa de alguém que esteja emocionalmente equilibrado para voltar e fazer o que tem que ser feito no dia seguinte, para que tome as melhores decisões junto com você. Então, eu acho que a gente pegou, eu não sei como foram os teus outros podcasts, mas eu queria provocar muito isso, assim, por trás do resultado, por trás do ter, né, por trás do crescimento, como você colocou, pode ter uma depressão, pode ter um vazio, se você não cuidar do caminho. Não associe que sucesso te trará faltas. Não, o sucesso, ele te traz todas as recompensas que você plantar, mas você precisa cuidar da mesma forma que você cuida do seu dinheiro, você tem que cuidar da sua mente. Da mesma forma que você cuida da tua família, você tem que cuidar do teu time, porque o ecossistema todo é que faz, né, pulsar propósito, realização, crescimento, né, e transformação. Então, um podcast extremamente de uma pessoa muito técnica, mas com uma humanização extraordinária, que faz com que a gente toque as pessoas para olhar o que você está fazendo pelas pessoas, como você está cuidando de você, se você é um eu empreendedor, se como você cuida daqueles que estão com você, mas, de novo, quem cuida de você. Então, foi um podcast sobre o cuidar, né? Cuidar do mindset, cuidar dos resultados pela perspectiva de prestar atenção nas pessoas, né? Eu acho que isso foi extraordinário. Eu gosto muito de uma história que, quando tudo dá certo, você imagina que você é um cara realmente diferenciado, você, seja eu empresa, seja empreendedor, conseguiu, né, através de uma mentoria igual a da Fê, se sobressair, romper as barreiras, se desenvolver e tal, e você chegou ao cume da montanha. Pô, você foi lá sozinho, escalou. Então, quer dizer que se você é diferenciado, porque ninguém chegou lá, beleza? Só que eu entendo que depois que você estiver lá, vai passar um dia, 2, você vai sentir fome, né? Ou talvez um tédio, né? E aí, poxa, cara, mas eu sou diferenciado, né? Eu fiz algo que ninguém fez. Eu tive sucesso. O que eu faço agora? Aí eu tenho falado assim, aprenda a descer, dar a mão, criar aquelas cordas que a gente vê no filme, fazer as pontes e desenvolver as outras pessoas para te fazer companhia lá em cima. Né? Porque talvez eles sozinhos, eles nunca conseguirão. Porque você é diferenciado e sozinho só você vai conseguir. Ponto, mérito seu. Tá? A partir disso, apesar de como que você vai ter companhia, como que você vai desenvolver. Aprenda a descer, né? Aprenda a dar a mão, aprenda a levar as pessoas pelo caminho, uma vez que você aprendeu essa trilha, com toda dificuldade, com todo mérito, com tudo que você se provocou e se desenvolveu. Ótimo, perfeito. Agora se desenvolva se humanizando e levando a essas pessoas a experiência de poder chegar ao cume da montanha. Eu tenho contado muito essa história, porque quando a gente chega lá, qual que é o próximo passo? Né? Teoricamente já deu tudo. Como é que você se motiva? Como é que você não entra, né, numa... Como é que você fala? Cara, aprenda, vamos criar o caminho, vamos fazer as trilhas, vamos amarrar as cordas, né? Você vai viver a experiência de outras visões, você vai ver o caminho pode até ser o mesmo, mas eu tenho certeza que a cada dia que você passar, um dia vai estar com nevoeiro, outro dia chovendo, outro dia com sol, e você vai aproveitar ver o caminho. É engraçado, como eu viajei muito, né, dirigindo e tal, quando eu passo na mesma estrada como passageiro, eu tenho outra percepção de toda a paisagem, né? Eu acho que a gente tem que se perceber e se permitir ter essas outras visões e geralmente dando a mão a essas outras pessoas. Sensacional. Assis, eu vou deixar aqui as tuas redes sociais no podcast, para as pessoas fazerem a gente ficar sabendo que elas estiveram com a gente, te agradecerem
por essa aula, por essa generosidade, por esse desafiar o status quo, desafiar as pessoas a olharem para um prisma diferente para o crescimento, né? Eu vou contribuir deixando um formulário meu, que é Conhecendo Você. Conhecendo Você, eu quero conhecer quem passou por aqui, e até 48 horas depois deste episódio, eu vou escolher uma pessoa, um eu empreendedor ou um empreendedor, para cuidar de quem cuida das pessoas. E eu vou dar 1 hora de mentoria para essa pessoa, para 1 hora do meu tempo, para ajudar essa pessoa a refletir sobre como ela está subindo a sua montanha. Essa vai ser a minha contribuição para selar essa entrega incrível que a gente fez aqui com esse podcast. Eu te agradeço muito. O podcast, para mim, é uma experiência inexplicável, né? Porque eu aprendo tanto, sabe? Eu tenho a oportunidade, através da minha ambiência, do meu networking, de estar entrevistando pessoas que eu admiro, que são, para mim, referência. Então, eu tenho feito um MBA por semana. Então, eu te agradeço por esse MBA, esse olhar, né? Quando eu trago uma pessoa que eu digo, explica o que você faz, e a gente consegue mostrar que por trás de empresas de mais de 5 bilhões que você já agenciou de vendas de empresas, é isso, né? Que eu li no teu... A gente tem mais de 5 bilhões hoje sobre gestão de faturamento de clientes, né? Então, assim, a gente faz a gestão das empresas que somadas dão mais do que isso, é uma responsabilidade absoluta. Gigante! Se você me permitir, te agradecer muito, falar com o seu público tão que é importante, né, a sua missão, tudo que você faz. Você é gigante na generosidade, porque você se propor acrescentar a todos, desenvolver, chamar eles, né, para destravar, para se auto-performar. Eu entendo que é uma generosidade, só quem tem alma gigante, coração maravilhoso, que se propõe esse tipo de coisa. Imagina quantas pessoas você já impactou, e através dela famílias, outras pessoas, empresas, e fornecedores e clientes e tudo mais. O que você faz é gigante, que Deus te abençoe muito, muitas bênçãos na sua vida, e que você continue trazendo essa felicidade de se propor isso ao mercado. A gente sabe os desafios que se trazem juntos, o sacrifício familiar, né, o empenho pessoal, tudo isso, né, e você está de parabéns, sou seu grande fã. Estou muito feliz. Vou sair quase chorando daqui. Eu amo muito o que eu faço, me transformou, me destravou, eu busquei como recurso para mim, em primeiro lugar, mesmo que eu não soubesse. Eu evoluí, eu cresci, eu transpus, eu fiz muitas coisas que eu queria, mas que às vezes eu achava que elas eram muito distantes para mim, sabe? Como sentar nas mesas que a gente senta com os colegas lá no Mastermind. Então, eu acredito muito que quem abraça o desenvolvimento, quem abraça tudo que nós falamos aqui, transborda naquilo que sabe fazer. Quem abraça o que nós falamos. Lembrando que a Claudista é uma mulher, esposa, mãe, filha, tudo, né? Profissional. Não sei como é que vocês conseguem. Parabéns. E aí, eu consigo, eu faço assim, Assis, eu coloco sempre meus valores na mesa, eu coloco como eu decido, tá? Minha família. Então, é meu núcleo, minha família, meu esposo, minha filha. Como eu quero viver, e aí, olha só, quanto tempo eu quero estar fora da minha casa. Porque hoje eu posso fazer muitas coisas por esse mundo afora, mas quantas horas eu não recupero numa vida tão pequena que eu tenho, né? Se tudo der certo, eu estou no meio da minha trajetória, se não for para ser, talvez é o último dia, que é o que eu escrevo no livro, comece pelo fim, recomece quantas vezes forem necessário, vive intensamente, mas não de forma incongruente. Então, sim, fazer diferente, se desenvolver, evoluir, estudar, se posicionar, estar em ambientes competitivos, fazer um podcast não estando no centro do país, fazer as coisas acontecerem, tem que ter vontade, mas tem que ter um propósito maior, né? Tem que ter uma coisa, e tem que ter uma força, você falou, os teus 3 pilares, né? Fé, foco e objetivo. Tenho muita fé envolvida nas coisas que eu faço.
Então, eu quero poder transbordar isso naquele que talvez hoje não tenha condições de estar num curso meu, numa mentoria minha, mas eu quero poder mostrar para aquele que está reclamando que ele tem a solução, se ele começar pelo seu mindset, que ele pode buscar mais ferramentas, porque quanto mais ele crescer, mais ele emprega, quanto mais ele emprega, mais ele contribui, quanto mais ele contribui, mais o país evolui, e as coisas assim acontecem, né? E entrar na mente do empresário que tem condições de separar uma verba, eu estou batendo 20% da minha verba numa empresa de pequeno porte, que é assim que eu me enxergo, né, crescendo em desenvolvimento de pessoas. Eu faço isso. Então, eu não falo sobre aquilo que eu não faço. Então, essa é a defesa, cara, cuide do emocional, cuide das pessoas. São elas que ligam o botão. São elas que dão o play. São elas que põem tudo abaixo. As pessoas não são aquilo que você está vendo, elas são uma soma das experiências que elas tiveram. As decisões não são conscientes, elas são baseadas nas suas vivências. Então, se você não ajuda as pessoas a reorganizarem as suas experiências, né, tudo isso vem para a jornada. Mestre, gratidão absurda pelo teu tempo, pela tua vida, pelos aprendizados, por tudo, por fazer parte da minha jornada, e o que precisar de mim, estou aqui à disposição para a gente influenciar as pessoas a olharem mais para esse tema. Obrigado, Fê, obrigado muito, estou muito feliz, e dentro do que você falou, coloca bem para o seu público aí, que na lápide você tem a data, né, o ano de nascimento e o ano de falecimento, e tem um hífen no meio, que ninguém, né, nem olha para ele, fica preocupado com as datas grandes ali, geralmente, mas é o hífen que faz toda a diferença, né? Então, a gente tem que preocupar sempre com o hífen, né? Que é a jornada. É a jornada. Apesar de tudo, a gente saber agradecer e caminhar. Tá? Obrigado. Gratidão. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro, eu e você. Abraço, tchau.